Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos sentir um pouquinho mais de energia. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Bom, vamos bater um papo aqui super rápido. A gente tem aí uns 45 minutos. Provavelmente meu patrocinador, Beto Carvalho, também vai deixar uma palavrinha. E eu separei um treinamento que eu acredito que é um dos mais importantes para o empreendedor que começa a desenvolver as suas habilidades dentro do marketing de relacionamento. Tá, a gente fala muito sobre habilidades, a gente fala muito sobre técnicas, a gente fala muito sobre vendas, a gente fala muito sobre recrutamento, mas vamos parar para pensar qual que é a essência, a matéria-prima principal do nosso negócio? Pessoas. Pessoas. Sim, não, a matéria-prima do nosso negócio são pessoas movimentando produtos. Só que para você se tornar um grande líder, você precisa aprender a lidar com pessoas. E hoje o nosso treinamento vai ser exatamente sobre isso. A arte de influenciar pessoas. Nós movemos produtos através de uma distribuição boca a boca, de uma plataforma global, só que nós precisamos estar aptos cada vez mais a lidarmos com pessoas. Porque são as pessoas que vão comprar os nossos produtos. São as pessoas que irão, principalmente, fazer com que você se torne um grande líder nessa empresa. E para isso você precisa ter uma grande característica: influenciar pessoas. Já vou de cara, muito obrigado, Fábio. Já vou de cara te dar uma dica para você ler um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de um autor chamado Dale Carnegie. Dale Carnegie foi simplesmente um dos maiores treinadores do mundo e que inspirou multidões com 3, 4 grandes obras que ele escreveu. A primeira delas, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. A segunda delas, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. E a terceira, Como Falar em Público. Tá? Essas são as 3 obras que eu já li e que eu acredito que pode fazer muito sentido para você. Esse treinamento é baseado muito na minha experiência como profissional de marketing de relacionamento. Eu já estou há 4 anos. Quem aqui não me conhecia antes de vir nesse treinamento? Não me conhecia, nunca tinha ouvido falar. Nossa, eu achei que eu era mais famoso. Copiei essa do Jim Rohn, tá? Você vê que nessa indústria nada se cria, tudo se copia. Quanto mais você for hábil em simplesmente modelar aqueles que já atingiram um grau muito grande de sucesso, quem são eles? Os diamantes. Mais resultado você vai ter. Você vai uma chavezinha que você precisa mudar dentro do seu mindset, que você não precisa ser um gênio, um criativo. É simplesmente você pegar uma metodologia de trabalho já existente e aplicá-la. Mas para isso, você precisa estar hábil a movimentar pessoas, a inspirar pessoas, a influenciar as decisões dessas pessoas, fazer o que tem que ser feito todos os dias. Porque uma coisa é você fazer uma venda. Você vai lá, você consegue um cliente satisfeito, ele está feliz da vida. Você pode ser bom em fazer uma primeira venda, mas para o seu cliente comprar novamente, já não depende mais de você, depende do seu produto. Por isso nós temos produtos excepcionais que eles falam muito mais do que nós. Só que para você mover pessoas ao trabalho, aí já é uma coisa bem diferente. Diferentemente de um trabalho tradicional, aqui não tem um vínculo patrão-empregado. Eu não ligo para os meus queridos da online, das pessoas da minha equipe e digo: cara, você já mostrou um plano? Você já foi na reunião? Não. Aqui eu vou mostrar qual que é a base da influência, o que eu aprendi e que deu alguns resultados para mim, que eu acredito que pode dar resultado para você. Estão preparados, sim ou não? Diga: eu estou preparado. Muito bem, uma salva de palmas calorosa para você. Bom, vamos lá entender então quem que te influencia hoje. Se a gente parar para pensar, hoje nós somos influenciados principalmente pelo meio que nós vivemos, pelas mídias que nós absorvemos na nossa mente, pelos livros que nós lemos, pelas músicas que nós ouvimos e pela situação macroeconômica, social do mundo que vivemos, sim ou não? Sim, hoje a gente é muito mais comum a gente ver pessoas tendo determinados hábitos que antigamente não eram. Então, eu gostaria que você hoje, agora, nesse momento, se você tiver um papel e caneta, anote nesse momento quem são as suas maiores influências na vida social, na vida espiritual,
na vida política, na vida de negócios e na vida física. Eu acredito que o sucesso ele é uma soma de 5 grandes aspectos. Não adianta você ter muito dinheiro e não ter saúde. Quem conhece alguém que tem tanto dinheiro que a única coisa que tem é só dinheiro? Eu conheço. Pessoas que não sabem aproveitar, pessoas que se tornaram cada vez mais pobres de espírito, simplesmente em busca de um dos pilares que eu acredito que é fundamental para a construção do sucesso: pilar físico, pilar emocional, pilar espiritual. É importante você estar bem alinhado com a sua religiosidade, não quer dizer religião, tá bom? Então isso é muito importante. Então, eu gostaria que hoje você fizesse uma reflexão quem te influencia. Porque, baseado em quem te influencia, é provável que você vai tomar as mesmas características dessa pessoa. Lembre-se sempre, aves de mesma plumagem voam juntos, drogados andam com drogados, musculosos andam com musculosos, é fato. Pessoas bem-sucedidas andam com pessoas bem-sucedidas. Diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. Isso é muito importante no nosso negócio. Daí a gente fala do nosso primeiro pilar do Trilha Black. Qual é? Ler, escutar e se conectar. Com quem você vai se conectar preferencialmente? Com os seus líderes da linha ascendente. Porque ele já tem mais bagagem, ele já tem um pouco mais de experiência. Não quer dizer porque o seu líder chegou a tal nível que uau, ele está no ápice da perfeição. Longe disso. Nós, como seres humanos, precisamos desenvolver uma batalha o resto de nossa vida incrível na construção e na lapidação do nosso caráter. E essa tarefa é quase impossível. Só que nesse negócio você vai inspirar as pessoas pelo exemplo, não pelas palavras, mas sim pelas suas atitudes. Tudo bem? Então, se você hoje quiser se tornar uma influência para outras pessoas, é muito importante que você seja o exemplo, a pessoa que você gostaria de ter na sua equipe. Faça uma pergunta para você mesmo. Se hoje as pessoas do seu grupo fizessem exatamente o que você fez nos últimos 6 meses, o que você fez nos últimos 6 meses, se elas fizessem nos próximos 6 dias, você estaria feliz? Algumas pessoas não, algumas pessoas sim. Eu estaria irradiando. Eu tenho certeza disso, porque as minhas ações diárias condizem com a meta que eu quero chegar. Tudo bem? E vamos entender um pouquinho como que nós, seres humanos, esse treinamento está no canal J-Play, que é a arte de influenciar pessoas. Tem mais detalhado, se você quiser assistir, duplicar para a sua organização. E está sendo filmado ali em cima também. Como que nós, seres humanos, somos instantaneamente julgados? Quem me disse isso foi um cara chamado Lair Ribeiro. Alguém já conheceu esse cara? Incrível esse cara. É um dos maiores influenciadores das mentes das pessoas de sucesso hoje no Brasil. E eu vejo muitos treinamentos dele. E ele disse uma vez, olha que legal, uma vez foi colocado um garoto no metrô de Nova York. E aí colocaram um garoto para pedir um dinheiro para as pessoas, porque ele era estudante, estava com um cara de estudante, mochila de estudante, dizendo que ele tinha perdido a carteira e ele precisava ir para a escola. E aí colocaram nesse estudante uma roupa normal de estudante, falaram assim, ó, vai lá, em 1 hora tenta ver quantos dólares você consegue. E mandaram ele. Demorou 1 hora, ele tinha capturado 3 dólares. Para aquela época era muito dinheiro, 10, 15 anos atrás. E aí, 1 hora depois, colocaram um terno e gravata no menino e vai fazer a mesma coisa. Ele simplesmente captou 10 vezes mais dinheiro do que aquele momento que ele não estava bem vestido. Então nós somos julgados, não precisa estar de terno e gravata. Hoje eu estou aqui na estileira, meu patrocinador falou que eu estava parecendo um Bozo. Mas tudo bem, acho que a gente tem que dar uma variada de vez em quando, né? Então, pessoal, é muito importante, as pessoas logo de cara, elas começam a visualizar o que você faz. A pessoa pergunta, o que você faz? Olha, eu sou doutor, eu sou advogado, eu sou empresário, eu sou aquele estigma, eu sou vendedor. Né? Tem pessoas que não gostam de falar que são vendedores. Todos nós, não importa qual profissão nós somos vendedores. Quando você foi, né, você que é casado, assim como eu, tem uma esposa maravilhosa, você fez a sua venda para sua esposa. Você falou um pouquinho mais grosso, você até penteou o cabelo, passou um perfuminho, sim ou não? Sim. Você vai numa entrevista de emprego, você está fazendo uma venda para aquele que está te recrutando, sim ou não? Sim. Então todos nós, de alguma forma, vender, vem da palavra to sell, e to sell do latim vem servir.
A essência da venda é servir. Então não tenha medo de falar o que você faz. Eu tenho algumas formas de falar o que você faz. Eu expando uma multinacional americana que trabalha com dermocosméticos anti-idade que acabou de chegar no Brasil. É diferente, não é? Do que eu simplesmente falar, eu vendo Junés. É um pouco diferente. Então, como você se apresenta logo de cara, hoje eu sou uma pessoa full time. O que eu falo? O que você faz? Eu sou empresário, eu expando uma multinacional americana que trabalha com dermocosméticos, suplementação, cujo foco é rejuvenescimento e que está acabando de chegar no Brasil. Bom, e fico quieto. E a pessoa também, ela vai te observar a sua aparência. Ela quer saber se você está com o cabelo cortado, se você está em forma. As pessoas te julgam instantaneamente quando elas te olham. Elas conseguem tirar, lembra aquela velha frase, você nunca terá uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão, sim ou não? Por isso que é muito importante você estar com um hábito bacana. Eu tinha acabado de chegar ali comendo a minha tapioca de frango aqui, que é do lado, ó. Tapioca top, eu não ganho R$1 para indicar. E aí eu cheguei ali pro nosso querido Joe, e eu, acabando de comer, assim, eu não queria falar com ele, eu estava chegando escondido para escovar os dentes. Mas é muito importante você ter o hábito de estar sempre limpo, sempre arrumado, sempre presente, sempre vestido para o sucesso. Quem já ouviu falar isso? Vestir-se para o sucesso. Você precisa estar caracterizado, você não precisa, óbvio, ficar de terno e gravata todos os dias para ir mostrar o plano. Mas é muito importante que você cuide da sua aparência, que você cuide do seu hábito, que você cuide do seu peso, porque as pessoas vão julgar a sua aparência. E isso é fato. Hoje, algumas pessoas que têm dificuldade de vender o kit Luminess, a primeira pergunta que eu falo, você está usando? A resposta é não está usando. Por quê? Porque ela não sentiu o benefício nela mesma, ela não começou a sentir as características. Diferentemente de eu, Vitão, barbudo, macho, é difícil vender cosmético, mas para uma mulher que já usa cosméticos, já tem mais características, é só ela falar para a amiga dela, amiga, eu estou usando um creme que está rejuvenescendo, eu quero. Na hora. Não precisa muito argumentar. Tá? Mas para isso, você precisa estar com a pele bacana. Se você hoje entrou na Junés, começa a prestar atenção na sua pele, começa a prestar atenção na sua oleosidade, usa os nossos produtos, porque isso aqui vai ser uma influência muito grande na hora de você vender o seu produto e na hora de você recrutar, trazer novos empreendedores para o seu grupo, ok? As pessoas também julgam o que você diz, instantaneamente. Quem já viu, aquele velho momento, o cara todo pá, não sei o que, começa a falar um monte de groselha, e a pessoa já te julga logo de cara, na hora, instantâneo. Então Jim Rohn já disse, se você não conhece esse nome, anote, Jim Rohn, J-I-M-R-O-H-N, Jim Rohn. Ele disse, se você souber usar a sua língua com sabedoria, isso te trará muito dinheiro. Não tenha medo de usar a sua língua com sabedoria. Não tenha medo de aprimorar o seu vocabulário. Não tenha medo de se expor. O nosso negócio é errar. Não se preocupa se hoje você acredita que você não está com um vocabulário bacana, se você não tem o hábito da leitura, que o hábito da leitura é o hábito mais importante para a gente desenvolver uma boa oratória. Só que só ler sem falar não adianta. É a mesma coisa que você estudar um livro, como fazer 100 metros de crawl, você tem que pular na água. É muito importante você desenvolver a sua oratória. Bruno, eu ainda não sei mostrar o plano. Qual que é a primeira e mais simples forma de você começar a desenvolver a sua oratória? Alguém sabe? Convite. O convite. E hoje eu vejo que muitas pessoas, por mais que a gente indique, elas perdem um pouquinho a essência do convite na oratória. Eu sei que é muito fácil mandar um texto no WhatsApp, é muito mais simples, as pessoas respondem muito mais rápido. Mas ao invés de você trabalhar os seus dedos, que não irá trabalhar a sua oratória, trabalhe uma mensagem de voz. Quem aqui sabe os 8 passos do convite? Bom, primeiro passo, esteja com pressa. Segundo passo, elogio sincero. Terceiro passo, faça o convite. Quarto passo, sim ou você. Quinto passo, confirmação 1. Sexto passo, confirmação 2, sétimo passo, confirmação 3, oitavo passo, sai do telefone. Isso está onde? No GoPro. Uma vez que você domina essa estrutura de convite, você consegue fazer numa mensagem de voz. Ô Vitão, tudo bem, cara? Chegou rápido, cara. Estou entrando aqui numa reuniãozinha, estou mandando essa mensagem aqui porque eu sempre vi em você um
cara muito empreendedor, um cara que curte treino, você é um cara muito parceiro, mega positivo, e eu lembrei de você. Por quê? Acabei de abrir um negócio, estou expandindo uma multinacional americana, e eu acredito que nós dois podemos ganhar um bom dinheiro juntos. Cara, se eu te mandar um materialzinho rápido, de 15 minutos, um website, para você entender melhor sobre essa empresa e como nós podemos ganhar dinheiro, você assistiria? Me confirma a sua data e o horário certinho para eu te ligar. Forte abraço, beijo, tchau. Uma mensagem de voz, eu consegui trabalhar minha oratória, amarrei os 8 passos de um convite. Você não precisa ficar engessado aos 8 passos, mas lembre, você irá aprimorar a sua oratória na prática. Quanto mais você falar, quanto mais você expor, quanto mais você estudar os nossos produtos, qual site? Bruno, eu pergunto para mim, Bruno, qual que é a hipoteca da hipotenusa do cérebro? Eu não sei, eu aperto o Longevity TV, eu viro a bula e leio. Eu não sei, mas quanto mais você praticar, mais você vai aprender. Quem concorda comigo que a gente aprende na repetição? Tanto os erros quanto os aprendizados. Tudo nós aprendemos na repetição. Então não se preocupe se hoje você não está ainda se sentindo seguro para passar o conhecimento necessário. Tudo bem? Legal. E o que você diz e como você diz? Você não precisa ser um palestrante com uma oratória maravilhosa, sabendo as oscilações, os tempos de pausa para as pessoas ouvirem. Mas você tem que aperfeiçoar. Daí tem vários livros, vários treinamentos. Eu, particularmente, nunca fiz um curso de oratória. Nunca fiz. Mas o que eu sou muito bom, isso eu preciso assumir. Eu sou muito bom em modelar. Alguém sabe o que é modelar? Alguém não sabe o que é modelar? Levante a mão. Modelagem é você pegar como uma pessoa faz e fazer igual. Só isso. Anthony Robbins diz no livro dele. Você pega, por exemplo, você vê o Vitão apresentando o plano, é muito parecido ao Marcos Clemente, o papai dele. A gente tende a copiar o nosso upline mais próximo. Então, modele aqueles que já têm sucesso. Você irá influenciar pessoas positivamente. Tudo bem? Show de bola. Lembre-se sempre, pessoal. 7% de tudo que as pessoas entendem daquilo que a gente fala são das palavras. 38% do tom de voz e 55% da nossa linguagem corporal. Quem já falou com aquela pessoa que veio assim, sabe? Eu queria... Quem já teve aquele professor chato que não queria nem falar? Era o que ele falava ou era o tom e a gesticulação dele? É o tom e a gesticulação dele. Pessoas gostam de pessoas que não param. Pô, você tá lá e às vezes, por exemplo, Jim Rohn, quando ele tá nas palestras dele, ele coloca um negocinho aqui e ele fica a palestra inteira. Mas ele mexe, ele move, ele entusiasma as pessoas com o próprio olhar. Então saiba que não é o que você diz, mas sim como você diz. Quem já falou uma groselha, mas com tanta convicção que até você mesmo acreditou? O cara falou uma groselha, é crença. É o que você fala, não importa tanto, mas é como você fala. Tudo bem? Show de bola. E aí então, influência. Na opinião dos grandes experts, isso não saiu da minha cabeça. Eu sou apenas o fruto de um sistema de aprendizado chamado Eu Black. Eu sou apenas um fruto de um sistema de aprendizado de desenvolvimento pessoal desde os meus últimos 4 anos que eu iniciei nesse negócio, que eu nunca deixei sequer um dia, mesmo cansado, mesmo depois de 2h30 ontem, dirigindo de madrugada, voltando de Pouso Alegre, sem ler pelo menos 20 minutos de um bom livro. E alguns dos meus mentores, como por exemplo Anthony Robbins disse, influência é... Inspirar... Volta, filho. Inspirar... Bicho, pode voltar aí para mim? Um slide? Inspirar as pessoas a agir. Simples assim. Influenciar uma pessoa é muito desafiador. Quem já tentou influenciar o seu cônjuge a fazer algo e ele não fez? Muito desafiador. É muito desafiador, porque às vezes você não está trabalhando como o seu interlocutor precisa. Tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais sensitivas, sinestésicas, e tem pessoas que não são nada. Pode fazer o que você quiser que não vai influenciar.
Então você precisa, de alguma forma, saber influenciar as pessoas para fazê-las agir. E no nosso negócio, como você consegue fazer as pessoas agir? Como você consegue mobilizar um grupo, como o Jim Rohn fala? Se 2 ou 3 pessoas conseguem fazer algo em comum, se 2 ou 3 pessoas se dispõem a fazer algo em comum, nada é impossível. O poder do mastermind, o poder de 2 mentes pensando juntas, trabalhando juntas, mãe e filha trabalhando juntas, é desafiador, mas quando acontece, é mágico. Marido e mulher trabalhando juntos, quando... Nossa Senhora, você também definia que trabalha junto no negócio, não é? É desafiador, mas quando acontece, é mágico. E quando você consegue influenciar as pessoas a tomar uma decisão, lembre-se sempre, pessoal, a pessoa que você vai trazer, que vai ficar sentada aqui nessa cadeira, ela não vai entrar pelas razões que você entrou, ela vai entrar pelas razões que ela tem, pelos sonhos dela, pelos porquês dela. Daí, como você consegue, por exemplo, de uma apresentação de plano de negócios da Juness, ou qualquer outro negócio, mas principalmente nosso negócio, você tem que responder 3 perguntas para a pessoa fazer agir. Quem disse isso? Bruno Brancalhão? Não. Kim Rui, número 1 da Juness no mundo, que o ano passado fez a mísera cifra de 17 milhões de dólares de comissão. Ela é uma das mais bem pagas mulheres do mundo do marketing de relacionamento, se não há mais. Tá? Talvez ela perca para Bernie Yeager, que é a esposa do Dexter, que é o número 1 da Emily. Então, olha isso, olha o que ela fala. Para você fazer as pessoas agirem, número 1, você precisa responder uma pergunta: isso é verdade? Essa é a resposta que você tem que colocar na cabeça da pessoa primeiro. Número 2, o que eu tenho a ganhar? Número 3, eu posso fazer? Essas 3 perguntas. Se uma apresentação de plano de negócios responder essas 3 perguntas, se numa apresentação, num café, num A1, você responder essas 3 perguntas, você cadastra o seu novo seguidor. Senão, ele vai entrar com objeções, ele vai entrar com outras coisas que não. E outra coisa, o poder da influência. Eu acredito que eu convidei algumas pessoas algumas dezenas de vezes, várias pessoas, mas muitas vezes eu não estava no círculo de influência dela, para que essa pessoa tomasse a decisão. Uma pessoa, por exemplo, a Natália, né? Tinha chamado a Natália algumas vezes aqui para o meu negócio, umas 2, 3, mais ou menos, né? Para a Monavi, na outra empresa que nós trabalhávamos, uma porrada de vezes. Mas tudo bem, porque eu sabia que ela era uma excelente vendedora, uma excelente influenciadora. Mas, graças a Deus, um dia eu estava no meu apartamento, medindo o meu apartamento. Chegou um amigo meu, que eu conheci, tive o privilégio de conhecer, Flávio Marinelli, que está ali sentado, um galã. Só uma salva de palmas para o Flavião, meu direto, meu vizinho. Cadastrou no negócio e trabalhou igual tartaruga durante 6 meses. Tartaruga é o quê? Ele nunca desistiu, sempre persistiu, ia, aprendi e tal, mas ele simplesmente não fazia. Aí um belo dia, ele me liga: pô, Brunão, cadastrei uma mulher aqui, ela se chama Catarina. Pô, que legal, uma empresária, top e tal, vai começar a fazer um negócio, acabou de fechar as lojas dela lá de bebês, né? Vocês trabalham com loja de crianças. E legal, bacana. Aí ela cadastrou a filha dela, foi no evento lá e saiu doida, saiu igual chupando pilha do evento que eu fui, doida. Só que eu não sabia que a nossa querida Michelle conhecia a Carmela. E a Carmela é mamãe da Natália. E a Natália entrou para minha equipe. Uma salva de palmas para essas 2 lindas aqui. Mulheres muito influentes na família. Incrível. Você vê? Às vezes você precisa saber como você vai entrar no círculo de influência de certas pessoas. Porque você conhece alguém que eu não conheço. Mas essa pessoa que você conhece, às vezes tem mais influência em outras pessoas. Muitas vezes, para você recrutar determinadas pessoas, você precisa trabalhar um pouco do jogo, do xadrez. Como você vai influenciar determinadas pessoas, às vezes não é indo direto dela, é às vezes fazendo um convite indireto, às vezes fazendo um convite de uma forma que ela consiga. Ó, a Carmela, vocês entraram o quê? Faz uma semana, já venderam 10 kits Luminess. 10 kits Luminess, uma salva de palmas. Incrível! Eu estou há 2 meses com o kit Luminess parado. Brincadeira. Vendi já 2, tá? Vendi pelo menos meu kit fundador, porque eu vendo na apresentação. Beleza. Mas como que a gente realmente influencia pessoas? Quando a gente tem um propósito claro e definido.
Isso é verdade? O que eu tenho a ganhar? Eu posso fazer? E a estrutura da nossa apresentação. A gente mostra o quê? Primeiro, a empresa, o produto. Depois, o plano de negócio, o que tem a ganhar. Se eu posso fazer, depoimento. Legal. Legal. Bom, senta. Obrigado. Bom, e como que você define o seu propósito? Eu gostaria que você colocasse agora no papel. Eu acredito verdadeiramente que as pessoas mais bem-sucedidas na vida, elas têm um propósito familiar, elas têm um propósito espiritual, elas têm um propósito de negócios, elas têm um propósito de relacionamentos e elas têm um propósito físico e intelectual. Todas essas pessoas, escrevam quais são os seus propósitos. Hoje, o meu propósito de vida é fazer algo que dure além da minha própria vida. Como? Inspirando você a sair da média. Se de alguma forma, em um treinamento meu, em um vídeo meu e nos futuros livros que eu irei escrever, você se inspirar a agir e sair da média, onde quer que você esteja, a minha missão foi cumprida. Qual é o seu propósito? O seu propósito irá inspirar multidões. Se você tem um propósito claro, definido, como Gandhi, ele movimentou uma nação com a paz. Se você tem um propósito claro e definido como Martin Luther King, você consegue de alguma forma fazer com que um país diminua um percentual do racismo que ele tinha. Se você tem um propósito claro e definido como Barack Obama, mesmo negro, mesmo com o nome de muçulmanos, ele chegou à presidência dos Estados Unidos, ele vai fazer algo que dure além da própria vida. Então eu gostaria que você hoje escrevesse qual é o seu propósito. O seu propósito é o que vai influenciar a vida das pessoas. O seu propósito é o que vai fazer verdadeiramente as pessoas agirem, independentemente delas estarem com vontade ou não. Muitas vezes eu fico com preguiça de sair de casa e mostrar o plano. Ir atravessar 2 horas e meia, semana que vem eu vou viajar a Mato Grosso, loucura! Aí eu penso, qual é o meu propósito? Meu propósito é fazer algo que dure além da minha própria vida. O meu propósito é fazer as pessoas atingir o nível que eu estou hoje. O meu propósito é ajudar pessoas a saírem da média. Como? Eu preciso dar o máximo de mim mesmo. Muitas pessoas falam, Bruno, mas eu tenho preguiça, eu preciso dormir, bicho. Você vai dormir o resto da vida depois da eternidade, velho. Dorme pouco agora. Você vai ter que se cansar um pouquinho agora. Você vai ter que dormir um pouquinho menos. Aproveite o máximo dessa vida. Utilize o máximo do seu tempo para servir as pessoas. Somente assim você terá um propósito verdadeiro. Beleza? Show de bola? Comunicação. Muito importante você entender o que é comunicação. Comunicação é simplesmente o que você diz e como as pessoas entendem o que você diz. E principalmente o que você diz e como você diz para você mesmo. Nós falamos com nós mesmos o dia inteiro, sim ou não? Nós temos o anjinho de um lado esquerdo, o diabinho do lado direito. O anjinho do lado esquerdo, o diabinho do lado direito. Todos os dias eles estão tentando nos influenciar. Eu opto por escutar quem? O anjinho. Ele vai me influenciar positivamente em direção às minhas metas. É esse som que vai bater na minha mente, que vai me deixar motivado, que vai me deixar incentivado, que vai me deixar inspirado. Não é o seu upline te ligando, cara, parabéns, você fez um excelente trabalho. Isso ajuda, mas a sua motivação ela é interna. E como que a gente programa o nosso positivo e o nosso negativo? Lendo, escutando, se associando. Água que tanto... Como é que é aquele ditado lá? Água mole, pedra dura, tanto bate até que... E para tudo, para positivo e para negativo. Se você liga o rádio, liga a televisão, só ouve desgraça, bicho, sua mente vai ser condicionada àquilo. Você liga a televisão, o jornal, hoje, só desgraça, bicho. O que eu ouço de manhã? Les Brown. O que eu ouço de manhã? Zig Ziglar. O que eu ouço de manhã? Meus uplines, Beto Carvalho, Caio Carneiro, Fernão Batistoni, Marcos Clemente, Marcelo Seraquides. O que eu ouço pelas manhãs? Coisas que irão me inspirar a ser melhor. Por isso que é muito importante você ter uma comunicação diária com você mesmo. Você nunca conseguirá influenciar alguém se você não consegue influenciar a si mesmo.
Você precisa criar esse hábito de ter a capacidade de lidar a si mesmo. Pessoal, nós todos, independentemente de sermos funcionários de uma grande empresa ou de sermos um mega ultra empreendedor, todos nós somos empreendedores da nossa vida. Não coloque o seu futuro, não coloque as suas finanças, não coloque nada nas mãos de alguém, coloque nas suas mãos. Mesmo hoje você ainda sendo um funcionário de alguma empresa, trabalhando para outra pessoa, não importa, você é empreendedor de você mesmo. E a partir do momento que você muda esse drive, que você consegue fazer esse mindset, essa forma de pensar, que você veio nessa terra para vencer, que você tem as sementes da grandeza no seu coração, que você é uma pessoa abençoada, você tem 2 braços, você tem 2 olhos, você tem cabelo, você tem tudo. Cabelo alguns não, né? Eu também estou caindo aqui nos cabelos. Mas não importa. Tem pessoas que, depois de se acidentarem gravemente, perderem a mobilização, se tornaram grandiosas. Por quê? Igual Jim Rohn fala, igual Anthony Robbins fala, igual grandes mentores falam. Não é o que acontece que determina o seu futuro. É o que você faz a respeito do que acontece. E isso é baseado na sua comunicação interna. Isso está totalmente atrelado a como você enxerga você mesmo. A sua capacidade de gerar autoestima, de fortalecer a si mesmo. E eu acredito em você. E você precisa acreditar em você. E vai chegar um momento para você construir uma grande organização. Você precisa acreditar nas pessoas antes delas do que elas mesmas. Quem já acreditou em pessoas que ela mesma não acreditava e depois ela deslanchou? Várias. Daí, nunca perca a esperança. Nunca perca a crença que as pessoas podem ir. Mas lembre-se, você não muda as pessoas. Você muda a si mesmo. Mas as pessoas podem se transformar. Como? Livros. Como? Áudios. Como? Treinamentos. Como? Seminários. Como? Convenções. Como? Associação com pessoas influentes. Quem são? Seus uplines, seus diamantes. Beleza? Show de bola. Comunicação interpessoal é aquela que você faz com as outras pessoas. Seja claro com as pessoas, seja franco com as pessoas. Pessoas gostam de pessoas verdadeiras, mas não quer dizer que você precisa ser rude ou grosso porque você está sendo verdadeiro. E hoje, na era da comunicação, uma coisa é você falar com pessoas pessoalmente, tete a tete, outra coisa é o WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta de comunicação rápida. O que eu estou tentando inserir na cultura da minha equipe? As pessoas às vezes mandam uma mensagem para mim: oi Bruno, tudo bem? O cara quer tirar uma dúvida ferrada. E aí, o ovo vai para baixo. Eu demoro um dia para responder, porque às vezes eu desço para ver se eu esqueci alguma coisa. Oi, tudo bom? Putz, Bruno, precisava falar urgente com você. Pega no telefone e liga. Pega o WhatsApp e liga. Se você precisa falar com a pessoa, não fica mandando mensagem. Ou seja direto: Bruno, aconteceu isso, me ajuda. Pum, pá. Aí eu já vejo, pô, legal, vou agora solucionar esse problema. Você, como um líder, você precisa ser um solucionador de problemas, não um fujão. Você precisa ser um solucionador de problemas, mas principalmente ensinar as pessoas a terem essa mesma capacidade, essa mesma característica. Tudo bem? Senão você nunca terá um negócio duplicado. Você terá um monte de pessoas que dependem das suas habilidades para elas crescerem. Não! A gente precisa de um sistema duplicado de negócios. Tudo bem? Legal. E a comunicação intrapessoal? Essa é a comunicação em que as pessoas ou crescem na vida ou caem na vida. Porque a comunicação que você tem com você mesmo é a comunicação mais importante. É como nós nos relacionamos com nós mesmos, como nós nos enxergamos. Muitas vezes você não termina uma dieta porque você fica falando para você mesmo: ai, não vale a pena. Ai, putz, sabe, é só um sorvetinho. Você se boicota. Não é o sorvete. O sorvete está lá para todo mundo. Por que tem pessoas magras e outras gordas? Por que tem pessoas de sucesso e outras não? Com esse mesmo modelo de negócio. É a comunicação que elas têm com elas mesmas. É com elas mesmas. Qual exercício que eu utilizo? Diário. Primeiro, todos os dias de manhã, eu não ligo o telefone. Eu não pego, acordo e não uso o vídeo e já ligo o WhatsApp. Não. Eu deixo o telefone parado. Eu faço a minha oração diária. Segundo ponto, eu escrevo os meus sonhos no papel. Terceiro ponto, eu faço o princípio da autossugestão. Se você não sabe o que é o princípio da autossugestão,
é uma técnica para você fortalecer a sua autoconfiança. O que você precisa ali? Fazer uma declaração profunda. Você vai dizer os seus sonhos, você vai dizer os seus anseios, você vai edificar as suas qualidades, você vai potencializar a pessoa que você gostaria de ser. Se você é tímido, você vai falar assim: eu sou uma pessoa muito bem sucedida. Se você está quebrado, de tanto você falar isso, você vai fazer com que o seu subconsciente, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, que você vai acreditar. E você vai começar a ter habilidades, e você vai começar a ter hábitos que vão te direcionar a uma pessoa de sucesso. Beleza? Leia o livro Quem Pensa Enriquece. Napoleão Hill, ele fez uma entrevista com os homens mais bem-sucedidos do mundo. E ele escreveu um livro chamado As Leis do Triunfo. E baseado nesse livro, ele escreveu Quem Pensa Enriquece. E baseado nesse livro, ele escreveu Mais Esperto que o Diabo. Um livro incrível. 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 Não fala nada de religião, de Deus, nada. Ele fala muito bacana, um bate-papo com a nossa mente negativa. Isso é muito legal. Esse livro, cara, eu chorei quando eu li esse livro. Eu chorei quando ele contou a história dele. Uma pessoa que estudava os princípios do sucesso e ele mesmo se boicotava. Ele mesmo começou a gerar uma situação que ele estava desesperado. E como ele conseguiria sair disso? Como ele, palestrante de sucesso, naufragando. E ali ele descobriu o porquê. E esse livro é muito bacana, recomendo ele, tudo bem? Bom, continuando. Nossa, já tinha dado tempo. Lembre-se sempre, para você influenciar pessoas, essa frase de Zig Ziglar é fundamental. Você precisa ser para fazer para ter. Seja uma pessoa de sucesso na sua mente antes mesmo de ter o sucesso na sua vida. Faça o que as pessoas de sucesso fazem e você terá o resultado dessas pessoas. Todos os dias de manhã. Hoje, eu sou nutricionista de formação. Eu atuei por pouco tempo. Atuei por 3 anos na consulta clínica. Até eu mudar de carreira para a área de vendas. E eu via que o maior boicote das pessoas é que elas não se enxergavam como pessoas magras. Elas não conseguiam enxergar a elas mesmas como uma pessoa magra. O que você precisa fazer? Você coloca a foto daquela modelo, daquele homem, saradão no seu... Não entendam a mal, tá? Coloca o seu ídolo. Esse é o meu herói. E todos os dias você vai olhar para ele. Coloca a foto. Eu falei assim: amor, a gente está lá, vai reformar, vai colocar uma estante lá no meu apartamento e tal. Eu falei: meu amor, eu vou colocar a foto do Jim Rohn. Ela ficou brava. Eu falei: pô, amor, um velhinho, tadinho. Amor, ele me inspira, cara. Quando a gente tiver uma casa maior, você viu, né? Aí tem que ter a capacidade de influenciar pessoas. Tadinha, ela estava vindo aqui hoje comigo, o cachorrinho dela morreu. Tadinha, foi muito triste, muito triste. Ela pegou o carro e voltou. Era para ela estar aqui com a gente, tá? E vamos lá. E a característica de uma pessoa que ela influencia muitas pessoas. A primeira delas, ela tem uma paixão. Pessoas apaixonadas, elas brilham, elas têm energia, elas têm fogo, elas têm entusiasmo, elas têm aquela característica de uma pessoa que está indo numa direção certa. Se você quiser realmente ter sucesso nesse negócio, apaixone-se por esse negócio. Apaixone-se pelas pessoas. E apaixone-se principalmente pelas pessoas que fazem tudo errado. É sério. Apaixone-se pelas pessoas que fazem tudo errado. Por quê? E uma hora, essa pessoa que faz tudo errado, ela vai se transformar. Ela vai ter as atitudes diárias. Como? É um processo. Todos nós fomos programados aí fora para estudar, ter uma boa faculdade, ter um emprego, sair fazer. O mundo aí fora é negativo, o mundo aí fora é crítica em todos os aspectos. Então apaixone-se por todas as pessoas da sua equipe verdadeiramente, genuinamente. E apaixone-se por esse negócio, seja apaixonado pela vida. As pessoas de sucesso, elas são apaixonadas pela vida, tá bom? E crença. Crença não quer dizer credo. Você precisa acreditar naquilo que você fala. Se você acredita, a crença passa. A crença é intransmissível. A crença, ela passa de uma pessoa para outra. Isso é muito importante. Eu vejo as pessoas que mais têm resultado nesse negócio, elas têm crença. Elas acreditam verdadeiramente que elas vão passar. Foi feito um estudo de pessoas que fizeram vestibular para as faculdades públicas. E aqueles que... E aí, você vai passar? O cara, vou passar.
Só com uma resposta o cara passava. Óbvio, porque ele tinha energia de estudar todos os dias, ele tinha energia de ficar até tarde lendo os livros, ele era o primeiro da fila, ele era o cara mais entusiasmado, ele era o mais apaixonado pelaquela perspectiva de futuro. As pessoas, elas desistem de viver porque elas não têm mais perspectiva de futuro. E quando uma pessoa sai daqui chupando pilha depois de um plano de marketing, é porque ela viu uma perspectiva de futuro que aí fora ela não tem mais. Você está sendo um guia, você está sendo um veículo para a pessoa conhecer a Juness. Então, para isso, entusiasme-se, conecte-se, seja verdadeiramente aquela pessoa que você quer ter na sua equipe, ok? Energia, tenha muita disposição, alimente-se de forma correta, alimente-se com bons alimentos, alimente-se a sua mente com coisas positivas. Isso vai te fornecer energia. Não é só os alimentos que nos fornecem energia, são as pessoas que estão ao nosso redor, são os alimentos que nós colocamos na nossa boca e na nossa mente, nos nossos ouvidos e no nosso coração. Essa energia que vai fazer você mover montanhas, mover pessoas, criar grandes organizações. Energia. As pessoas gostam de pessoas enérgicas, de pessoas vitais, de pessoas que pulsam. A vida é feita de energia. Legal? Princípios. Cara, você pode até construir rápido esse negócio com paixão, com crença, com entusiasmo. Mas se você falhar nos princípios, a verdade ela aparece. Isso é muito importante, você trabalhar o seu negócio em cima de rocha. Fazer o negócio com verdade. Proporcionar às pessoas realmente aquilo que elas estão buscando. Pô, cara, você quer ganhar dinheiro? Eu vou ser franco com você, bicho. Você vai ter que trabalhar. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Como por exemplo hoje, eu poder acordar hoje com minha esposa e depois ir almoçar com ela, e depois passar a tarde com ela, com a mãe dela que teve um probleminha de saúde. Vale a pena. Vale a pena pelo tempo que você vai ter para passar as pessoas que você ama. Tudo bem? Show de bola. Direção. Pessoas gostam de estar ao lado de pessoas que sabem para onde vão. Ninguém segue ninguém que sabe barato conta. Você precisa saber para onde você vai, você precisa ter uma direção, você precisa ter metas claras e anotadas no papel. Foi feito um estudo em Harvard, uma vez eu vi isso de Marcos Clemente, num seminário, um dos meus primeiros seminários que eu participei, foi incrível. Ele falou, e eu depois pesquisei, tem um estudo em Harvard que pesquisou que 3% de um grupo de alunos que estava lá numa faculdade, num grau, eles colocavam as metas claras e anotadas no papel. Eles tinham visão de futuro, eles tinham direção. 3%. E depois de 20 anos foram estudar esse mesmo grupo. Esses mesmos 3% eram os mais saudáveis, eram os mais felizes, eram os mais ricos, eram os mais comprometidos com o seu casamento, eles tinham metas. Nossa mente ela é muito simples de pegar devaneios, de pegar as distrações. Se nós temos um senso de direção, lembra que eu falei no começo, se nós temos propósito, por que você está nessa terra, por que você faz o que você faz, você fica nesse negócio, você permanece, e não somente permanece, você chega ao topo, e você influencia pessoas, tá? E entrou segurança, você tem que ser uma pessoa segura, o cara vai te cumprimentar, chega aí, velho. E aí, meu irmão, beleza? Segurança. Pessoas gostam de estar ao lado de pessoas seguras. Daí vem o conhecimento. Sem conhecimento você não tem segurança. Por isso a importância do aprendizado contínuo. Você sabia que 90% das pessoas que saíram da escola nunca mais abriram um livro depois que saíram da escola? E aí você chega para uma pessoa e fala, cara, você entra nesse negócio, bicho, você precisa ler 20 minutos por dia. Você precisa ouvir um áudio por dia. O cara se assusta, cara. Por quê? A gente hoje, como adultos, a maioria das pessoas que desenvolvem esse negócio acima dos 25, 30, 40 anos, não tem mais tempo para parar a vida e começar a fazer uma faculdade de multinível. Você vai aprender no dia a dia. O cara que desenvolveu esse sistema lá atrás, na empresa que é a maior de faturamento do mundo, ele entendeu que as pessoas não têm tempo. Só que 20 minutos por dia ela tem. 1 hora de trânsito no carro para ouvir um áudio, ela tem. E isso vai te trazendo todas essas características para você desenvolver esse negócio com muita força. Ok? E lembre-se sempre, a autoconfiança é diferente de arrogância. A autoconfiança é você confiar em si.
mas exacerbado a ponto de você ser o superior, isso gera arrogância. Não seja autoconfiante ao ponto das pessoas não querem nem estar ao seu lado, mas você precisa ter autoconfiança de uma maneira comedida. Você precisa ter autoconfiança, porque é a autoconfiança que vai determinar o seu resultado. A sua atitude determina a sua altitude. Tudo bem? A sua atitude determina a sua altitude. E o entusiasmo, que do grego vem Deus dentro de você, sopro divino, é aquela pessoa que, igual quando você, lembra quando você era criança, você ganhava um presente? Criança fica entusiasmada com qualquer besteira. Seja assim na sua vida, cara. Seja entusiasmado, seja dinâmico, seja alegre com a proposta de trabalho que você está oferecendo às pessoas. Isso vai fazer toda a diferença na vida delas. E esse aqui é o ciclo do conhecimento. Outro dia eu pensando nisso, falando, caramba, tem pessoas que têm conhecimento, tem pessoas que têm habilidade, tem pessoas que têm atitude, cara, mas faltam postura. Faltam postura nelas. Postura de um profissional, postura de uma pessoa, de um empresário, postura, que eu fiz, né? Postura, entusiasmo, conhecimento, habilidade e atitude, que é o PECHA. Além do chá, existe o PECHA, que é você ter uma postura de um profissional, que é você entender que esse é um negócio, cara, de milhões, que você pode aposentar, você pode construir um legado, você pode deixar sua família numa situação muito melhor daquilo que você imagina. Hoje eu viajo o Brasil inteiro e na maioria das vezes eu procuro ficar na casa das pessoas. E eu vejo os desafios que elas passam. Eu vejo que toda casa tem os seus problemas. Não existe casa perfeita, não existe família perfeita. Todos nós temos os nossos desafios. E esse negócio é um negócio de fazer as pessoas melhorarem, fazer as pessoas evoluírem. Para isso elas precisam ter a postura de um profissional. E quando você tiver essa postura, eu garanto que você vai influenciar muito mais pessoas. Conhecimento, como que a gente adquire rapidamente? Livros. Áudios, associação e meditação. Livros, áudio, associação e meditação. Meditação profunda. Eu encorajo você a fazer meditação. O que é meditar? Parar de pensar. É simplesmente você, durante 5, 10, 15 minutos do seu dia, colocar um som bacana. Não é mentalizar, é meditar. E simplesmente fazer uma prática aqui. Senta com as costas eretas, pés no chão, mãos nas pernas, mãos apoiadas nas coxas. Estica bem a coluna, só para te ensinar. Existem 3 tipos de meditação: meditação visual, meditação auditiva e meditação iniciática. A iniciática eu não posso passar porque é só de mestre para discípulo. Tem que se formar em professor de yoga. Tá? E a gente vai fazer um pouquinho de mantra Chyana, que é uma meditação sobre o som. Então, simplesmente agora fecha os olhos, estica a coluna e concentra na sua respiração. Para você ver como que a nossa mente ela começa a vibrar em vários tons diferentes. Respira, costas eretas, inspira e expira só pelas narinas. Inspira e expira só pelas narinas. E agora você vai colocar toda a sua atenção no som que eu vou pronunciar. Toda. Respira. Abre os olhos. Quem conseguiu de verdade ficar sem pensar? Difícil, né? É difícil ficar sem pensar. Você já está pensando no som, no voz e tudo. E assim é a nossa mente. Ainda mais na era da comunicação, WhatsApp, Facebook, Instagram, o tempo todo tem que responder imediato. Daqui a o cara te manda mensagem, você tem que responder na hora. Importante você ter esse tempo de meditação. A gente aprende muito fazendo meditação. Tá bom? Show de bola. E habilidades a se desenvolver? Essas são as habilidades escritas no livro Dale Carnegie. Eu vou apenas passar para elas, eu não vou aprofundar elas. Não critique, não condene, não reclame. Dale Carnegie, vamos repetir: não critique, não condene, não reclame. Quem reclama todo dia? Eu também reclamo. Experimenta passar 24 horas sem reclamar.
Muito difícil. Mas dá. E no livro O Segredo diz lá, experimente ficar 24 horas sem reclamar, coisas inacreditáveis acontecerão na sua vida. Quando for reclamar, agradeça. Furou para o carro. Irado! Chegou em casa, louça toda suja. Minha mulher. Irado! Show! A nossa mente não entende o que é verdade, o que é falso. Se você induzir ela a um sentimento positivo, já vou falar mais pra frente, vai ser muito importante. Elogie sinceramente as pessoas. Encontre alguma coisa na pessoa para elogiar ela. E que seja verdadeiro. As pessoas não sabem elogiar as outras pessoas. E uma coisa é elogiar, e outra coisa é como chama? Bajular. Elogiar é algo que você falaria na presença e na ausência. Bajular, você só fala na frente. E na ausência você critica. Não critique, não condene, não reclame. Elogie sinceramente as pessoas. Interesse-se genuinamente pela vida das pessoas. Pessoas gostam de falar com pessoas que gostam delas. Quando você bate uma foto, você e as amigas estão lindas, você só... Não quero. As pessoas estão interessadas nelas. Quando você foca a sua atenção no outro, você tem a capacidade de influenciar as pessoas. Lembre-se sempre, o seu nome é o som mais doce que você pode ouvir na vida. Não é, Carmela? Seu nome. Não é, Michele? Seu nome. Seu nome é o som mais doce que você pode ouvir na sua vida. Memorize o nome das pessoas. Muito importante. Como? Perguntou, João, lembra sempre, João, aí faz uma associação bizarra, pensa o João no pé de feijão assim, aí pergunta sobre o nome dele, é João Carvalho, pensa o João misturado com Carvalho, assim, bizarro, tem que ser uma associação bizarra. E aí você repete 3 vezes aquele nome na sua cabeça e você memoriza. Puf! Anos depois você vai encontrar ele, você vai ver o João no pé de Carvalho. Ô João, tudo bem? João Carvalho, né? Associou. Bruno Brancalhão. Associa o que você quiser. Luciano Martins. Associe o que você quiser. E faça dentro da sua mente uma visualização mental, auditiva e visual. Ok? Sorria. O sorriso é a curva que simplesmente desenferruja os grandes atritos dos relacionamentos humanos. Olha que incrível! Exatamente. Sorri e depois usa o cérebro para tirar os pés de galinha. Eu descobri uma técnica. Quando eu bato foto, eu faço assim, ó. Abre a boca. Aí não mais os pezinhos de galinha. Sorria, 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 abra as portas para o nosso negócio. Sorria. São Paulo, você vai na Paulista e não precisa. Vai um dia na Paulista e chega assim, ó. Eu te achar louco. Mas é melhor ser louco e rico do que pobre e duro, fechado. Tá bom? Ouça mais, pessoal. Lembre-se, poder de ouvir. Nós gostamos de pessoas que nos ouvem, irmão. Ouça com os olhos, ouça com o corpo, ouça o espírito, ouça. Eu acho que esse é o maior problema de homens casados, né? A mulher está falando, você está no WhatsApp, lascou. Nossa, você... A mulher falou, você guarda o celular. Pronto. Parou de falar. Senão é treta, velho. Tô aprendendo, 1 ano de casado.
Importância. Lembre-se sempre, o ser humano ele gosta de ter o sentimento de importância. Por que as pessoas elas se apaixonam por esse negócio? Quando eu coloco um slidezinho, novo executivo, cara, pá! O cara se sente top. O ser humano adora o sentimento de importância. É muito importante para ele, pessoal. Reconhecimento. Quando foi a última vez que você soltou e teceu uma palavra de elogio para alguém? Elogiou um trabalho sincero? Isso é muito importante. Reconhecimento, sentimento de importância do ser humano. Faça as pessoas se sentirem importantes. Ok? Bora, filho. Não discuta. Sabe qual que é a melhor forma de vencer uma discussão? Não discuta. Não discuta. Ok? E lembre-se sempre. Aceite seus erros com coragem. Errou. Assuma rápido e enfaticamente. Então, foi mal, mano. Desculpa aí. E é isso. Errou. Assuma rápida e enfaticamente. Aceite os seus erros com coragem. Características de pessoas que sabem influenciar pessoas. Errou, assuma, cara. Não fica jogando culpa no terceiro. Não fica... Já tô acabando, Fá. Quem tá gostando? Show. Já tô acabando, tá, presidente? E, se nada der certo, apele ao nobre, solte o desafio. Já dizia Dale Carnegie. Não vai entrar? Acho que você não tem coragem mesmo. Se tu desafia, cara. Os caras que me desafiam ficam doido. Vamos lá, senão o presidente vai me bater. Atitude, lembre-se sempre, pessoal. Só para finalizar. Vamos repetir comigo. A, N, P. Atitude mental positiva. É o contrário de CDM. Síndrome do coitadinho de mim. Atitude mental positiva. Atitude mental positiva o tempo todo. Você vai ver como você vai atrair pessoas positivas. Lembre, nós atraímos as pessoas que são similares a nós. Se só tem negatividade no seu grupo, você está negativo e você não percebe. Você emite um sonorozinho, um radinho. Comece a atrair isso mais. Beleza? E para finalizar, essa frase é legal, de Platão: tente mover o mundo, mas o primeiro passo é mover a si mesmo. Beleza? Seja o exemplo, faça o seu negócio acontecer, que você vai poder influenciar muitas pessoas. Quer que seu downline avance de título? Avança você. Mostra para ele que você pode, e ele também. Beleza? Esses são os meus contatos: Instagram, Facebook, LinkedIn, Snapchat, todas as mídias sociais. Já vai aqui para aprender. Quem não é visto não é? Exponha-se. Lembre-se, eu vou falar isso no plano. Timidez é doença. Timidez é doença. E a única forma de você curar a sua doença é ação. Parabéns, você está na melhor escola de ação do mundo. Uma salva de palmas para você. Muito obrigado. Vamos receber os nossos convidados. Valeu!